O fiel Dom José. Era uma vez um príncipe que encontrou numa sapataria um rapaz tão vivo e simpático que desejou tê-lo como amigo e companheiro. O rei foi pedir ao sapateiro que desse seu filho para viver com o príncipe, e o sapateiro cedeu. O rapaz se chamava José, e o rei lhe deu o dom. Todo mundo no reinado só o conhecia daí em diante por Dom José. O príncipe e Dom José eram inseparáveis nas festas, passeios e caçadas. O rei tinha uma filha muito bonita, mas invejosa e de mau gênio. Vendo aquela amizade do irmão com Dom José, enciumou-se e planejou desfazer o afeto que ligava os dois moços. Uma manhã mandou dizer a Dom José que fosse conversar com ela no seu próprio quarto. Dom José procurou o príncipe, contou o convite e perguntou se devia ir. Vá, Dom José. Dom José foi, e a princesa recebeu-o muito bem e ficou meia hora conversando em assuntos tolos, negócios da cidade, modas, etc. Meia hora depois, Dom José saiu e foi narrar ao príncipe o que sucedera. No outro dia sucedeu o mesmo, mas a princesa prendeu o moço por 1 hora no seu quarto. Apesar de saber de tudo, o príncipe começou a ficar desconfiado das conversas. Pela terceira vez, a princesa mandou buscar Dom José e só o despediu 1h30 depois. Dom José repetiu toda a conversa ao seu amigo, mas o príncipe não acreditou, e julgando que ele tivesse tentado seduzir sua irmã, pediu ao rei para expulsar Dom José do reinado. O rei, mesmo a contragosto, mandou José sair e ir morar numa ilha distante. Ficando sozinho, o príncipe não achava graça em coisa alguma. Emagreceu, definhou, não queria caçar nem assistir às festas. Chegou mesmo a adoecer de cama, e o remédio que houve foi o rei mandar buscar Dom José. Com a notícia da vinda do amigo, o príncipe foi melhorando e saiu uma bela manhã para caçar. Andou pelos campos, quando viu distante, numa relva muito verde e brilhante, uma abóbora enorme, coberta de uma névoa faiscante, que quase não deixava ver. O príncipe baixou a aba do chapéu, aproximou-se da abóbora e viu que estava fechada, e tinha um letreiro: para Dom José será, quem daqui tirará. O príncipe quis tocar, mas a abóbora desapareceu. Voltando para casa, o príncipe encontrou Dom José e fez muito agrado, conversando e planejando caçadas e brincadeiras futuras. No outro dia, cedinho, lá foram caçar. O príncipe foi andando no caminho anterior, levando o companheiro para o lado onde vira a abóbora encantada. Sucedeu o que se esperava. Viram a campina verde e a névoa faiscante, que não deixava enxergar. Foram para perto e leram o letreiro: para Dom José será, quem daqui tirará. Dom José botou a mão em cima da abóbora e esta se abriu, mostrando a mais linda princesa do mundo. Dom José tirou-a de dentro da abóbora e disse ao príncipe, que ficara assombrado com a beleza da moça: o que sou devo ao príncipe, meu senhor. Esta é a ocasião de começar a pagar os benefícios recebidos. Dou esta princesa pela mão ao príncipe, meu senhor, para sua legítima esposa. O príncipe ficou radiante de contente e a princesa sorriu para ele, agradada e satisfeita com a decisão de Dom José. Ficaram muito animados, conversando, contando à moça que estivera encantada. Como o sol se tornasse quente por demais, os três resolveram passar à força do calor, abrigados na sombra de uma árvore muito copadas. Deitaram-se e o príncipe e a princesa adormeceram logo. Dom José ficou acordado, vigiando. Lá para tantas, 3 rolinhas passaram voando. Fizeram umas voltas em 3 raminhos.
bem em cima da cabeça de Dom José. Começaram as 3 rolinhas a falar. Disse a primeira: o príncipe está muito vaidoso por ter recebido a princesa, mas não se aproveitará dela. Quando passarem o rio, ela pedirá água corrente, e bebendo morrerá. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. A segunda continuou a profecia: e se a princesa não morrer da água corrente, há de morrer quando beber a primeira colher de sopa no jantar desta noite. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. A terceira rolinha findou. Mesmo que a princesa escape da água e da colher envenenada, será devorada pela serpente de 2 cabeças na madrugada. E quem isto ouvir e contar, em pedra mármore há de se virar. Dom José tudo ouvira, e logo que as rolinhas voaram, levantou-se, acordou os príncipes e seguiram viagem. Foram passando o rio, e a princesa, quando viu as águas claras, correntes e frias do rio, começou a ter sede e a pedir um copo para beber. Vão seguindo, que eu vou buscar água e levo, declarou Dom José. Os dois continuaram a jornada e Dom José, quando os alcançou, algum tempo depois, foi explicando que caíra e perdera toda a água, mas estavam perto do palácio e lá havia tudo de bom e do melhor. Chegando, foram logo festejados, e o rei e a rainha abençoaram a princesa, cobrindo-a de carinhos e anunciando logo o casamento. Dom José foi o padrinho e a princesa solteira a madrinha. De noite, houve o banquete, com todos os homens ricos do lugar, e Dom José pediu para não tomar parte da mesa, e sim servir como criado. Os noivos ficaram surpreendidos com aquele pedido, mas, insistindo Dom José, cederam, e ele serviu como mordomo. Logo que puseram a sopa nos pratos, e a noiva segurou a colher de ouro, enchendo-a e levando-a à boca, Dom José correu, arrebatou-a e entregou uma outra colher de prata, dizendo: coma com esta e não pergunte por quê. O noivo fez um ar de zanga, mas de nada disse. Acabou-se o jantar e houve baile. Dom José foi ao príncipe e pediu que, por um último favor, deixasse ele dormir no mesmo quarto do casamento. O príncipe espantou-se mesmo e ainda mais a noiva. Mas sendo Dom José quem dera a mulher ao marido, entenderam que merecia tudo e consentiram no que pedira. Dom José foi buscar um alfanje, amolou-o como uma navalha e escondeu-o debaixo da sua cama, preparada no mesmo quarto dos noivos. Recolheram-se todos e Dom José ficou acordado, botando sentido nos rumores e nos passos. Pela madrugada, quando caiu a friagem, ouviu-se um arrastado, e foi aparecendo pela janela um bicho mais horroroso da terra. Uma serpente que não tinha fim, preta, grossa, com 2 cabeças, capaz de engolir sem mastigar a uma junta de bois de carro. Dom José desembainhou o alfanje e assim que a serpente passou, o batente da janela descendo para o chão do quarto, sacudiu um golpe tão violento que decepou as 2 cabeças de uma só vez. Um jorro de sangue esguichou e 3 pingos salpicaram a face da princesa que estava dormindo. Dom José limpou tudo, atirando o corpo da serpente para fora. Esta, assim que bateu na terra, sumiu-se. Dom José viu as 3 gotas de sangue na bochecha da princesa e foi tirá-las com todo cuidado. Quando estava passando, muito de leve, a ponta dos dedos, a princesa acordou e gritou que Dom José estava querendo faltar-lhe com o respeito. O príncipe ficou furioso, mas Dom José não se defendeu. Amanheceu o dia e o príncipe foi queixar-se ao rei e Dom José foi condenado a morrer, degolado imediatamente. Juntou-se a gente toda para assistir à sua morte. Antes de subir para o tabuado, onde seria cortado o pescoço, Dom José pediu para contar uma história. O rei consentiu, e Dom José começou lembrando sua vida.
Contou as vozes das 3 rolinhas, e quando disse como livrar a princesa de beber a água fresca do rio, ficou transformado em mármore até o peito. Disse como trocar a colher de ouro envenenada por uma de prata. Ficou de mármore até o pescoço. Quando esmiuçou o caos da serpente de 2 cabeças, virou-se em mármore, dos pés à cabeça, como uma estátua. O rei, a rainha, os noivos e a princesa solteira choraram demais, lastimando Dom José. Todo o povo chorou também. O príncipe mandou construir um pedestal no jardim e colocou a estátua de mármore, e aí passava a maior parte do dia, chorando e recordando o fiel Dom José. Meses depois, estava o príncipe neste lugar, quando 2 rolinhas vieram voando e pousaram nos ombros da estátua, começando a falar. Disse uma: agora é que o príncipe sabe quem era seu amigo e o que valia o fiel Dom José, encantado para livrar a princesa da morte. Respondeu a outra: é verdade, mas para tudo há remédio. Quando nascer o filhinho do príncipe, passe este alfanje no pescocinho do menino e molhe toda a estátua neste sangue inocente. Dom José voltará a viver como antes. O príncipe ouviu estas palavras e ia se levantando quando 2 amas vieram correndo do palácio, avisando que a princesa tivera um menino tão bonito como o dia. O príncipe não perdeu tempo. Correu até o quarto, beijou a mulher, segurou o filhinho nos braços e voltou para junto da estátua. Puxou a espada, cortou o pescoço da criança, molhando o mármore no sangue inocente. Assim que acabou, a estátua estremeceu e Dom José pulou do pedestal para baixo, como era antes. Antes de abraçar o príncipe, pegou na cabeça e no corpo do menino, juntou as partes, e a criança ficou sã e salva, apenas com uma listrinha vermelha no pescoço. Abraçaram-se como irmãos, chorando de alegria. E Dom José entrou no quarto da princesa, levando o menino nos braços, dormindo tranquilamente. As festas foram as mais compridas e bonitas deste mundo, e Dom José casou com a irmã do príncipe, vivendo até 100 anos na mais perfeita felicidade.